Essa pochila que vai ficar no enquadramento. Ah, tira daí. Chega mais. Ah, tem que falar. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Estante. O nosso podcast que vai abordar assuntos sobre literatura, sobre... Sacanagem. Não acredito. O Tronco do Ipê, escrito por José de Alencar em 1817, no século XIX, é um livro regionalista e romantista brasileiro, que vai abordar a história de uma garota chamada Adelaide, que sofre em uma família possessiva e que não dá liberdade para ela ter seus próprios romances, suas próprias aventuras. O livro também explora muito o sentimento de amor intenso, ciúmes, principalmente raiva, esse sentimento de se sentir preso e de querer se libertar. Uma das críticas do Tronco do Ipê é sobre a economia cafeira da época, a região sudeste, eles tinham isso bem forte, e sobre esse sistema de escravidão. Alguns outros aspectos regionalistas do livro são as lendas, que são bem citadas, inclusive como parte do enredo, já que eles dão um foco bem maior da lenda da Mãe d'Água, que é explicada num trecho sobre como ela leva as crianças mal educadas, sobre como leva pessoas desavisadas, lerdas assim, sabe? Estão deitadas assim sem fazer nada. E elas são levadas. Nesse contexto da lenda, também é muito explorado por causa do desaparecimento, né? Desapareceu, morreu. O pai do... Como é que é o nome do cara? O pai do Leandro. E falam que ele foi levado por ela. Então o sumiço dele é meio que justificado por uma lenda urbana, que é um aspecto bem regionalista do livro. A ambientação do livro, assim, nos primeiros capítulos, é feita na fazenda do Nossa Senhora do Boqueirão, que é a que se encontra abandonada ali no início, porque eles até dizem que é mal assombrada, por conta do falecimento do dono, né? E do desaparecimento, na verdade. Não sabiam se ele tinha realmente falecido. A história do livro em si vai tratar uma garota chamada Adelaide e seu par romântico, Álvaro. Ela tem a sua vida muito controlada. Adelaide vive com o seu tio, que adotou ela depois de seus pais terem falecido. Mas esse tio quer muito que ela se case com Leandro, seu filho. E o Leandro é extremamente apaixonado, até de uma forma tóxica e possessiva em relação a ela. Ele vê ela como um objeto que pertence a ele. E quando ela se mostra livre, quando ela mostra que tem um interesse romântico além do que ele esperava, além dele, tudo desaba para ele. Ele começa a se tornar extremamente cruel em relação a ela, privando ela de ter a liberdade e os direitos dela como mulher. O Álvaro tem que lutar muito pela Adelaide durante o livro, porque Leandro arma armadilhas contra ele e planeja estratégias que fazem com que a reputação dele possa ser manchada e que ele possa ter prejuízo da sua própria saúde. Então, para que ele conseguisse ficar com a Adelaide, só restava ter muita resiliência. Sim, os principais fatores que tornam esse livro um livro romantista são, por exemplo, a idealização da mulher, porque Adelaide é tratada como uma mulher pura, inocente, dócil. Romance entre Álvaro e Adelaide, seguido de um grande terror causado pelo Leandro. E, enfim, eles conseguem ficar juntos, que não é um fator assim, realista dentro do contexto romantista. Porque geralmente as pessoas não ficam juntas, acontece alguma coisa, morte, algo do tipo. Então eles terem ficado juntos no final é uma grande surpresa, uma surpresa positiva, porque às vezes traz um ar de refrescância pra gente ter um livro um pouco mais positivo, um pouco mais feliz dentro desse contexto. É uma coisa que quebra bastante os padrões de outros contos da época. Quando tem algo que sai bastante do padrão, ela toma muita visibilidade. Por isso que, no caso, esse livro ele se destaca bastante hoje em dia. E essa questão do heroísmo entra muito também no Álvaro, o próprio Álvaro, né? Porque, tipo, ele tinha que lutar contra o vilão, que seria o Leandro. Toda essa questão de um é do bem, o outro é do mal, sabe? Essa dualidade. Essa dicotomia. A importância desse livro também em questões de redações. Ele é um livro muito importante porque você consegue, dependendo do tema, encaixar ele. Como, por exemplo, em temas de resistência, resiliência, com racismo ou com violência mulher, né? Porque, por exemplo, a própria árvore, em alguns momentos do livro, ela apresenta essas características de mudança de tempo. Os casos que a Adelaide sofre, né?
Adelaide sofre, né, em relações ao machismo da época, né, que ela não conseguia sair do local onde ela ficava inserida porque outros homens do convívio dela queriam que controlar a vida dela, né? E hoje em dia, mesmo que seja diferente, ainda assim existem vários traços. Então é um livro que você, dependendo do tema de redação, você consegue encaixar bem ele. Porque, em geral, ele tem uma carga cultural muito pesada. O próprio autor, José de Alencar, ele é muito valorizado. Você consegue ver bem que nos livros dele, ele consegue encaixar bem a opinião dele, diferentes tipos de assuntos, discussões da Por época. exemplo, a gente pode citar o tema do Enem de 2023, que foi o trabalho da mulher que não era valorizado e era invisibilizado, o trabalho de cuidado. A gente pode encaixar muito bem essa história dentro desse contexto, porque a gente tem uma mulher que ela é invisibilizada, que ela é calada e que ela é manipulada dentro da história. Um ponto, a gente tem um projetado esse ano com a questão racial. Porque, como eu já tinha citado antes, ele traz essa questão da época, era o regime de escravidão. Então, ele tem essa carga de, tipo, no caso foi a herança, né? Mas a gente pode trazer também sobre como teve todo esse bloqueio de cultura. Tanto que, no início do livro, eles falam assim, do cara lá que fazia o pacto lá, ela fala assim, não, ele traz as pessoas pra baixo de pé e faz as rituais com o samba dele. Então, eles menosprezam a cultura, no caso, na visão da época, e dá pra encaixar isso bem com temas sociais. E agora, para vocês, vestibulandos que vão prestar Enem, o FMS, o FGD, qualquer coisa. Ô vestibulando! Ó, vestibulando! Os atrasados do Enem aqui, ó. Bom, gente, falando um pouquinho sobre os vestibulares, vamos mostrar para vocês uma questão que caiu na UEPA sobre o livro O Tronco do IP. Sobre o romance O Tronco do IP, de José de Alencar, considere as afirmações abaixo. 1. O cenário principal acontece na fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão, com a presença constante da Casa Grande da Senzala. 2. O tema central é a ascensão e decadência do Barão Joaquim de Freitas, dono da fazenda Nossa Senhora do Boqueirão. 3. É narrado em terceira pessoa através do personagem Pai Benedito, que tudo vê, tudo sabe, tudo presencia. Aqui a gente tem a resposta de preparada, é a alternativa D, apenas a 1 está correta. Retomando, o cenário principal acontece na fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão, com a presença constante da Casa Grande da Senzala. Isso tá certo, correto. E com isso, você tem esse pontinho a mais, acerto a mais. Então leiam o livro. Você tá pedindo pra ler, se tá pedindo pra ler, lê. Esse tipo de questão sobre as obras que eles pedem é geralmente só pra pegar quem não leu. Então, gente, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Considerações finais. Gente, é um livro que aborda um assunto assim sobre a mulher e sobre a pressão social, sobre todo... Tem várias críticas. Eu acho que o livro em específico é uma crítica justamente a essa falta de liberdade da mulher. Sobre a falta de condição financeira, sobre a economia da época. É bem legal de se entender o cenário econômico dessa época na região sudeste. Também como é regionalismo, né? Você entender bastante sobre os costumes, sobre toda uma história. O folclore do povo. Em geral, esse tipo de leitura é muito importante para esclarecer o passado do nosso país e adiciona muito nas perspectivas que a gente tem, mesmo sendo sobre política, outras questões sociais, como a questão da liberdade da mulher, que no caso são coisas que vão te dar muito mais conhecimento, te fazendo uma pessoa mais sábia em geral. E é isso, né? Vamos estar finalizando. E... Foi assim pra... Eu ia fazer de novo. Acabou? Tá pronto? Acabou. Tá pronto.